O senhor não está diante de um teólogo, você está diante do discípulo de Cacau Filipe. Quando o senhor diz que só Moisés foi juiz, a sua Bíblia está aí. E Samuel, capítulo 7, versículo 5, diz que Samuel era o juiz do povo de Israel. Não só o juiz, ele também era o mediador entre Deus e o povo de Israel. Deus não falava diretamente com o povo de Israel, ou falava. Deus falava com Samuel, e Samuel falava ao povo. Deus não falava diretamente ao povo, mas Deus falava com Elias, e Elias falava ao povo. Elias era o mediador, e Elias era o juiz. Ele julgou 450 profetas de Baal e 400 de Azera. Depois os matou ao fio da espada. O senhor não vem dizer mentiras aqui, que nós conhecemos Bíblia, senhor Edenilson. Não foi só Moisés que foi juiz. Todo profeta é o juiz de Deus. Mesmo Noé profetizou julgamento sobre a terra e julgou toda a sua geração. Quando o senhor vem dizer que para alguém ser um profeta, a Bíblia precisa citar que ele é profeta. Nesse caso, será que Noé foi citado que era um profeta? Enoque foi citado que era um profeta? A Bíblia precisa dizer que o homem é profeta? Eu quero perguntar para o senhor, Davi foi um profeta, senhor Edenilson? Davi foi um profeta? Ei. Ele não foi profeta? Profeta não era rei. A sua Bíblia está aí. Não. A sua Bíblia está aí. Atos capítulo 2 diz que Davi era profeta. Abra sua Bíblia aí. Atos capítulo 2 diz que Davi era um profeta, ou não era? Senhor Edenilson, mais uma vez quero chamar a atenção do povo. Estamos aqui com a presença do apóstolo Deltamar Costa, discípulo do profeta Cacau Filipe, e o senhor Edenilson, do sertão da Bahia, da Assembleia de Deus, Deuses Universal. 7 minutos, senhor Edenilson, para o senhor responder as questões e dar os seus esclarecimentos. 7 minutos. Bom, vamos lá então. Mateus capítulo 23, versículo 34, que você citou aí, né? É isso mesmo. 23, 34. Disse Jesus Cristo aos escribas e fariseus daquela época: porquanto eis que eu vos envio profetas no plural, não é simplesmente no singular. Eis que vos envio profetas, sábios e escribas, ele disse. 3 ministros aqui. A primeira colocação não está no singular. Então, somente esse versículo aqui já cai por terra. Essa tese satânica e mentirosa desse falso Cristo, chamado Cacau Filipe, que nem falso profeta ele é. Quando se coloca na posição de mediador e diz que o Espírito Santo dormiu, o autor dessa Bíblia é o Espírito Santo, jamais ele vai dormir. Ela pode ser copiada 100.000 vezes. Ela não perde a sua essência. Ela não perde. E essa Bíblia aqui não é Bíblia de protestante coisa nenhuma. Agora é óbvio que a Bíblia adulterada da Igreja Romana, aquela sim, é adulterada. E essa aqui não, ela foi corrigida. E aqueles livros que ela tem, automaticamente, não traz a mesma inspiração dos profetas e apóstolos, que é a inspiração do Espírito Santo. Por isso que esse livro sagrado, esse livro aqui, Bíblia, é um dos livros mais antigos da Terra. Eu acredito que ele é verdadeiro, não tem nada de versão de teólogo, coisa nenhuma. Isso aí é por conta dele. Isso aí é invenção do mestre dele, que formalizou essa mentira, misturada com verdade na mentalidade do seu Deltamar que se encontra aí. Colocando essas palavras que para ele parece verdade, mas são falácias. A palavra falácia, ela significa misturada de verdade com mentira. E o diabo, ele é especialista nisso, em misturar a verdade com mentiras. A Bíblia Sagrada, ela não perde a sua essência. E ela não pode ser cancelada, anulada, até que tudo se cumpra. Depois que se cumprir as profecias que estão contidas aqui, mesmo assim, ela não será destruída. Ela vai ser levada.
ela vai ser transformada em um livro totalmente sobrenatural. Porque a palavra de Deus diz que no último julgamento, diante do trono branco, os livros serão abertos. E um desses livros, diante daqueles que serão condenados e justificados. Esse livro tem que estar lá. E esse livro aqui tem um autor, não é homem. Não é simplesmente Satanás. É a carta magna do Deus eterno, e ela foi corrigida, ela foi avaliada por mais de 40 homens espirituais e sérios, que leram todos aqueles que a Bíblia Católica tinha, os 7 livros conhecidos como livro apócrifos, chamado livro ocultos, e descobriram que aqueles livros é da mitologia pagã e invenção satânica. A Bíblia Sagrada é a verdade. E a Bíblia Sagrada sempre confirma a sua veracidade. E a evidência por tudo aquilo que nós temos visto se cumprindo nesses dias, nos tempos passados, e ainda vai se cumprir na Terra. Tudo que tem acontecido hoje em dia está escrito nesse livro. Se fosse um livro falso, adulterado e falsificado pela Igreja Romana, ele não teria a evidência das suas profecias que estão em andamento, seus cumprimentos aqui na Terra. Inclusive esses, viu? Falsos profetas, falsos cristos, estão espalhados nos 4 ventos dessa Terra. Inclusive, Cacó Felipe é um falso Cristo, pior que falso profeta. Está lá no continente africano. Esse tal não tem nada de verdade. As revelações que ele diz e que ele publicou na Bíblia dele, 150 capítulos, é invenção da mentalidade dele, da inferência e da inspiração de um espírito chamado espírito da confusão na terra. Entendeu? Essa é verdade sem rodeios, tá bom? O profeta verdadeiro é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e os demais que estão abaixo da vocação apostólica são todos aqueles que recebem o dom da profecia. O dom da profecia se encontra na vida de todos aqueles que o Senhor Deus quiser entregar pelo intermédio do querido e divino Espírito Santo da verdade. Essa aqui é a verdade contida. Então não tem como falar que essa Bíblia é uma Bíblia protestante, isso é mentira. Não existe Bíblia protestante. A mesma Bíblia que está na mão dos católicos, em partes está aqui. A diferença é que a deles tem 7 livros que não tem nada de inspiração divina, assim também como essa falsa Bíblia, que esse tal Cacó Felipe, ele publicou e trocou por essa Bíblia, trocou a verdade, a revelação profunda, a profecia dos céus, por uma revelação satânica, que é os 150 capítulos. Eu não li o livro dele, mas ouvi os seus discípulos, como você, Deudamar, e como aquele Aleixo, e eu ouvi também ele falar. Ele diz que é o mediador. Mediador coisa nenhuma. Mediador é juiz. Homem nenhum nessa terra é juiz. Homem nenhum. Apenas o profeta Moisés. Naquele tempo, ele foi o juiz da nação de Israel. Obrigado, o homem que Deus escolheu como seu tempo está esgotado. Somente de Israel. Seu tempo está esgotado, Senhor Ednilson. Obrigado pela sua respostas, pelo seu esclarecimento. O apóstolo Deudamar, o senhor tem 7 minutos, apóstolo Deudamar, neste momento. Sim, o senhor Edenilson deve saber que ele está diante dos discípulos de Cacó Felipe. O senhor não está diante de um teólogo. Você está diante dos discípulos de Cacó Felipe. Quando o senhor diz que só Moisés foi juiz, a sua Bíblia está aí. E Samuel, capítulo 7, versículo 5, diz que Samuel era o juiz do povo de Israel. Não só o juiz, ele também era o mediador entre Deus e o povo de Israel. Deus não falava diretamente com o povo de Israel, ou falava.
Deus falava com Samuel, e Samuel falava ao povo. Deus não falava diretamente ao povo, mas Deus falava com Elias, e Elias falava ao povo. Elias era o mediador, e Elias era o juiz. Ele julgou 450 profetas de Baal e 400 de Azera, e depois os matou ao fio da espada. O senhor não vem dizer mentiras aqui, que nós conhecemos Bíblia, senhor Edenilson. Não foi só Moisés que foi juiz. Todo profeta é o juiz de Deus. Mesmo Noé profetizou julgamento sobre a terra e julgou toda a sua geração. Quando o senhor vem dizer que para alguém ser um profeta, a Bíblia precisa citar que ele é profeta, nesse caso, será que Noé foi citado que era um profeta? Enoque foi citado que era um profeta? A Bíblia precisa dizer que o homem é profeta? Eu quero perguntar para o senhor, Davi foi um profeta, senhor Edenilson? Davi foi um profeta? Ei. Ele não foi profeta? Profeta não era rei. A sua Bíblia está aí. Não. A sua Bíblia está aí. E Atos capítulo 2 diz que Davi era profeta. Abra sua Bíblia aí. Atos capítulo 2 diz que Davi era um profeta, ou não era? Responda aí se Davi não era um profeta de acordo com Atos capítulo 2. Eu estou citando para o senhor. Atos capítulo 2 diz que Davi era um profeta. Quando o senhor disse que a Bíblia é uma carta magna, senhor Edenilson, o senhor não pode dizer uma coisa dessa aqui. Esta Bíblia que o senhor tem nas mãos, que é uma Bíblia protestante, com 66 livros, ela é diferente da Bíblia católica. Ela começou com Moisés. E antes de Moisés, qual era a carta magna? Se a Bíblia é a carta magna, se a Bíblia é o conhecimento de Deus, como o senhor disse, que a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, mas como é que Deus salvava? Onde é que estava o conhecimento de Deus antes dos livros de Moisés? Onde é que estava? Se a Bíblia é a carta magna, a qual as pessoas têm que se guiar por ela, aonde é que estava a Bíblia de Jesus até 1455, quando ninguém tinha Bíblia em casa? Os padres era quem lia a Bíblia para o povo em latim. E a Igreja Católica tinha o monopólio da Bíblia, ninguém poderia ter Bíblia. Foi em 1455, quando John Gutenberg começou a espalhar a Bíblia para o povo. O senhor não pode vir dizer algumas bobagens aqui. Se a Bíblia é a carta magna, como o senhor quer dizer aqui, o que o senhor foi fazer buscar nos livros de teologia? Se a Bíblia é a carta magna, por que os teólogos vão para as escolas pastorais? Ora, se a Bíblia é o suficiente, vai fazer o quê nas escolas pastorais? Mas eu quero dizer para o senhor que a Bíblia não é o suficiente, senhor Edenilson. E a Bíblia não está completa. Essa Bíblia que o senhor usa, além dela ser uma falsa versão da Bíblia, porque é obra de teólogo, o senhor disse muito bem que ela foi corrigida por 40 homens. Ora, Deus precisa de 40 homens para corrigir a sua palavra? A palavra de Deus, senhor Edenilson, pode conter erros para ser corrigida? Como que a palavra de Deus tinha erros e os homens foram corrigir? Como é que Deus deixou a sua palavra ser escrita ou ser traduzida com erros, senhor Edenilson? 40 homens foram corrigir a Bíblia. Quer dizer que ela estava cheia de erros. Até hoje tem. Senhor Edenilson, quero lhe fazer uma pergunta. Na Bíblia Darby está escrito: aonde estiver o corpo morto, ali se ajuntarão as águias. Mas na Bíblia, Luz Segundos, está escrito: aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os urubus. Qual dessas duas expressões está correta, senhor Edenilson? Responda. Nós queremos ouvir a sua resposta. O senhor disse que a Bíblia, tudo é igual, é a mesma palavra de Deus? Eu fiz a pergunta. No meu tempo de resposta. O senhor não vai responder. No meu tempo de O senhor não vai responder. O senhor acha que o senhor está num lugar de pregação. Aqui é um debate. Todos que virem aqui, ou eles respondem as perguntas. Tem que responder as perguntas. Afinal de contas, isso é um debate. Quando você diz que a Bíblia é uma carta magna, o que os teólogos vão fazer na escola pastoral? E a Bíblia que o senhor tem, como eu disse, além de ser uma falsa versão da Bíblia, ela está incompleta. A sua Bíblia não tem um livro do profeta Jazé. A sua Bíblia não tem o livro do profeta Natan. Ou tem? Senhor Edenilson, não precisa fazer caras e bocas. Se o senhor tem a resposta, o senhor vai dizer. Eu vou perguntar. Senhor Edenilson, a sua Bíblia tem um livro do profeta Jazé? Sim ou não? Não tem, não é? Josué capítulo 10, versículo 13, fala do livro do profeta Jazé. A sua Bíblia tem um livro do profeta Natan? 1 Crônicas capítulo 29, versículo 29, também não tem. A sua Bíblia tem um livro os livros dos Atos de Salomão?
A sua Bíblia tem um livro do profeta Enoque, do profeta Gade, do profeta Aías, do profeta Jeú, do profeta Semaias? A sua Bíblia não tem. Ela é incompleta, porque está escrito que a biblioteca, a palavra de Deus, a completa biblioteca de Deus, está afirmado para sempre nos céus. De acordo com o Salmo 119, versículo 89, a palavra de Deus está afirmado para sempre no céu, não na terra. Esta Bíblia que o senhor tem é incompleta. Ela não tem todos os livros da Bíblia. Por exemplo, a sua Bíblia não tem os livros do profeta John Hus. John Hus, quando foi ser morto, o sacerdote católico perguntou: John Hus, você não nega as coisas que você tem pregado e tem escrito? E John Hus diz: eu não nego tudo que eu tenho pregado e tudo que eu tenho escrito. John Hus tinha livro com o mesmo valor que os livros da Bíblia. Quando Lutero foi ser julgado pela Igreja Católica, o sacerdote perguntou: Lutero, você revoga, você nega o que você escreveu? E ele citou os livros, a 95 teses, e tantos outros livros que Lutero tinha escrito. Lutero disse: eu não nego os livros que eu escrevi, porque isto seria abrir a porta para o mal, abrir a porta para a tirania. As 95 teses de Lutero não está na sua Bíblia. A sua Bíblia não tem o livro, ou os livros do profeta Hildebrand, e não tem o livro do profeta Cacô Filipe. É uma Bíblia incompleta. Eu quero dizer outra coisa aqui. João 5,39. Trata-se daqueles que pensam que a vida eterna está na Bíblia, mas a Bíblia fala da vida eterna. A vida eterna é um profeta vivo sobre a terra. Ok, apóstolo Eutamar, seu tempo foi encerrado. Mais uma vez, quero chamar a atenção de todos os ouvintes, todos os participantes, todos que estão nos acompanhando até este momento. Convido a todos a partilhar essa live para que todos possam conhecer as características de um verdadeiro profeta de Deus, como diz o nosso tema desta noite. E estamos aqui com os dois debatedores, o apóstolo Eutamar, discípulo do profeta Cacô Filipe, e Edmilson. O senhor tem 7 minutos, senhor Edmilson, para responder as questões do apóstolo Eutamar e se expressar da maneira que o senhor achar melhor. Vamos lá, então, novamente. Paulo disse que naquele momento, antes do Novo Testamento, naquele momento, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para corrigir, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pedro também disse algo semelhantemente a isso. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. A palavra de Deus está escrito assim, dessa forma. Versículo de número 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Aí ele segue aqui: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos em que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais a vossa firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Faço repetir da mesma nota outra vez. Disse Jesus também aos saduceus daquela época, Mateus 22, verso 29. Ele falou assim, errais, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Faço repetir da mesma nota outra vez. Disse Jesus, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Que Escritura ele estava falando? Aquela dos profetas, porque a dos apóstolos ainda não havia sido escrita. Só após a sua morte, ressurreição, e após então um tempo, que ele voltou para o trono da sua glória, que surgiu então as outras escrituras dos apóstolos, não é de profetas. E automaticamente, meu querido,
nós temos que entender que as outras escrituras que Paulo disse, Pedro também disse, ela entra na mesma sequência da revelação do Antigo Testamento e das escrituras escritas por profetas. Antigo Testamento, as escrituras escritas por profetas, ministros das antigas alianças. E existe também apóstolos, ministros e escritores da nova aliança e também do Novo Testamento. Esses tais que escreveram as escrituras dessa última hora, e nela tem profecias, tem ensinamentos, tem correção, tem instruções, tem exortações, tem alerta, tem repreensões. Tudo aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada por profetas e apóstolos é proveitoso para o ser humano na Terra. Basta ele entender, ele compreender que a mensagem de Deus através de profetas e de apóstolos, ela não perde a sua validade. Ela ainda está em andamento, o seu cumprimento das suas profecias. E ela ainda vai se cumprir na terra, porque o Apocalipse vai ser o juízo do Deus eterno que vai se acontecer na terra. E quando Paulo disse também que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios, de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua mente para a sua própria consciência. É o que temos visto na face da terra. Falso mestre, falsos profetas e também falsos cristãos, que estão trocando essa palavra por uma revelação satânica, por uma inspiração diabólica. E ninguém pode trocar a palavra do Deus eterno, a profecia que ainda não acabou o seu cumprimento na terra, por uma pseudo-revelação, ou por uma falsa interpretação pessoal dele mesmo, com pretexto que essa Bíblia está falsificada. Mas como que um livro falsificado tem o seu cumprimento na evidência? Como que um livro é falsificado e adulterado, se a cada momento temos visto o cumprimento das profecias? Então isso prova que é mentira desse falso Cristo e do falso apóstolo Deutamar. Essa palavra é a verdade, porque ela tem o seu cumprimento na terra. Falso Cristo, a ciência se multiplicando, a iniquidade também fazendo com que o amor da humanidade se esfriasse. Guerra, peste, fome, terremoto em vários lugares. Falso Cristo, Cacou Felipe. Aqui no Brasil também temos um falso Cristo. Em todo o continente da Terra, nós temos visto falsos cristos. Homens que se colocam como usurpadores, assumindo a posição de Cristo, tomando o lugar do Espírito Santo, dizendo que ele tem a revelação, somente ele. Isso é mentira. A igreja e o povo de Deus é a geração profética, é o novo sacerdócio. A igreja de Cristo são seguidores dele, sim, Senhor, porque ele vive. Se ele estivesse morto como um grande profeta Moisés, né? O juiz Israel, o grande juiz Israel, que através da lei, ele tinha o poder de destruir e condenar. Mas a palavra de Deus diz assim, que a lei veio pelo intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade de Cristo Jesus. Amém. Seu tempo está esgotado. Então, o apóstolo Deutamar está com a palavra neste momento. 7 minutos, apóstolo Deutamar. Sim, muito obrigado. Eu quero complementar, dizer que, pegando as palavras do senhor Edenilson, que está na Bíblia, a Bíblia não é de particular interpretação. No entanto, os homens pegam a palavra de Deus, a Bíblia, e vão interpretar ela nas escolas pastorais. Aí dá o que você está vendo aqui. Um teólogo cuspindo teologia, falando imaginações, interpretações, achismo. Senhor Edenilson,
Os discípulos do profeta Cacau Filipe estão prontos. Eles estão prontos para dizer a toda a humanidade, enfrentar todos os Golias desse século, para mostrar que há um verdadeiro profeta chamado Cacau Filipe. Quando o senhor fala de Mateus, capítulo 23, versículo 34, 35, para dizer que é profetas no plural, claro que é no plural, senhor Denilson. Noé, Moisés, Elias, Abacuque, Sofonias, eram profetas, plural, mas um de cada vez. Pedro, Paulo, Irineu de Lyon, John Wycliffe, profetas, um de cada vez, mesmo presidentes do Brasil. Será que você pode dizer que no Brasil teve um presidente? Para dizer que só teve um, tem que dizer um singular? No Brasil teve presidentes, mas como é que foi? Todo mundo junto? A Dilma e o Temer eram presidentes ao mesmo tempo? Ou um era o presidente e o outro era o vice-presidente? Para o Temer ser presidente, a Dilma não teve que perder o seu mandato? Será que o Lula e Bolsonaro são presidentes ao mesmo tempo? Claro que eles foram por um tempo, quando foram eleitos. Um estava no poder e o outro foi eleito. Mas logo ficará apenas um presidente. Mas o Brasil já teve muitos presidentes. A Terra já teve muitos profetas. E Cacau Filipe não é o último profeta. Cacau Filipe é o profeta dessa geração. Eu teria muitas perguntas para lhe fazer, mas a sua resposta vai ser: não vou responder no meu tempo. E depois não responde. Muitas perguntas mesmo, porque as pessoas estavam ansiosas para ouvir o grande pregador itinerante responder as perguntas aqui. Eu convido todos aqueles que quiserem debater com os discípulos do profeta Cacau Filipe, mas deve vir para o confronto, deve responder as perguntas, porque eu vou responder as perguntas. Bem, o senhor deve dizer, senhor Denilson, sobre Atos 2, versículo 28, versículo 29, versículo 30, que eu disse que Davi era um profeta. O senhor disse que não era. Mas eu pensei que o senhor ia puxar a sua Bíblia, que o senhor está mostrando, e abrir Atos, capítulo 2, versículo 29 e versículo 30, para dizer que Davi não era um profeta. Eu pensei que o senhor ia abrir a sua Bíblia aí, em 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 5, para dizer que Samuel não era um profeta, que não era um juiz, que ele não era o juiz dos filhos de Israel. Achei que o senhor ia responder. Mas quanto à Bíblia ser adulterada, foi o senhor mesmo que disse aqui. O senhor disse que a sua Bíblia que o senhor tem, que é uma Bíblia protestante, sofreu uma correção. Não foi só uma, foi muitas correções. Por 40 homens. Ora, o senhor está dizendo que ela estava adulterada. Ela estava adulterada e sofreu correções. Depois outra correção. A João Ferreira de Almeida já passou por quantas correções, senhor Denilson? O senhor pode nos dizer? Poderia nos dizer quantas vezes a Bíblia João Ferreira de Almeida passou por correções? O senhor não sabe. Foi muitas e muitas vezes. Será que a palavra de Deus pode sofrer correções? O homem vai vir corrigir a palavra de Deus? Você vê? É você que está dizendo. Essas falsas Bíblias, como João Ferreira de Almeida, nós tocamos fogo, sim. Quero dizer uma outra coisa aqui. Cacau Filipe não é um profeta, ele é um anticristo. O senhor disse aí. Cacau Filipe não é um profeta, ele é um anticristo, é um falso Cristo. Senhor Edenilson, um falso Cristo é um homem que tem uma unção para fazer milagres e prodígios. Eu pergunto, onde é que estão os homens que fazem milagres e prodígios? Não está nas igrejas evangélicas? Quais são as igrejas na terra que fazem milagres e prodígios? Não é as igrejas evangélicas como as Assembleias dos Deuses? Assembleia dos Deuses do CETA, Assembleia dos Deuses de Madureira, Assembleia dos Deuses de Missão, a Universal, a Mundial, a Quadrangular, a Internacional. Não é as igrejas que fazem milagres e prodígios? Não é lá que estão os falsos cristos? Porque Mateus 24, 24 diz que esses falsos cristos fariam milagres, prodígios. Agora, um profeta é aquele que tem um chamado, tem uma comissão e tem uma mensagem. Joseph Smith era um profeta. Charles Russell era um profeta. Mesmo Maomé, Mohammed, ele era um profeta na forma, ele tinha chamado, comissão e mensagem, mas eram falsos profetas, eram os falsos profetas de Mateus capítulo 24, versículo 24. Cacau Filipe, um verdadeiro profeta. Não há um único homem na terra que pode contradizer o que o profeta Cacau Filipe prega. Não há um único homem na terra que pode contradizer. Vim aqui para provar que Cacau Filipe não é a luz do mundo hoje. Vim aqui para provar que Cacau Filipe não é o mediador entre Deus e os homens hoje. Eu quero perguntar para o senhor, Jesus de Nazaré, ele é a luz do mundo hoje, senhor Edenilson? Jesus de Nazaré, ele é a luz do mundo hoje? Ele é a luz do mundo hoje. Então pegue a sua Bíblia, em João 9,5, e Jesus Cristo diz, enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. O senhor que é um teólogo, enquanto significa o quê? Significa um tempo determinado. Enquanto ele, Jesus, estivesse na terra como homem, ele seria a luz do mundo. Jesus disse em João 5,35, que João Batista
tinha sido a luz do mundo no seu tempo. O senhor está de acordo, senhor Edenilson, que João Batista foi a luz do mundo antes de Jesus? Sim ou não? O senhor não vai responder? Senhor Edenilson, o senhor está no debate ao vivo. O senhor está de acordo que João Batista foi a luz do mundo? Responda. As pessoas estão esperando a sua resposta. Ele não vai responder. Já disse que não, rapaz. Eu não ouvi, talvez. Ele não é luz, quem é luz é... Certo. O senhor disse que João Batista não foi a luz. Abra a sua Bíblia em João 5,35. Jesus diz, João foi a luz por um tempo, e vocês se alegraram por um tempo na sua luz. João 5,35, a sua Bíblia tem. João 5,35. Em João 9,5, Jesus Cristo diz, enquanto eu estou aqui convosco, eu sou a luz do mundo. Está na sua Bíblia, João 9,5. Em João 12,36, Jesus Cristo diz, creais na luz, enquanto a luz está aqui convosco, para que sejais filhos da luz. Quem era a luz? Jesus. E para eles crer em Jesus, enquanto Jesus estava com eles na terra. Em Atos 13:47, Paulo vai dizer que ele, Paulo, foi estabelecido para ser a luz do mundo. A sua Bíblia também tem. Atos 13:47. Paulo foi estabelecido para ser a luz do mundo. Senhor Edenilson, o senhor deve saber, o senhor está diante do discípulo do profeta Cacô Filipe. Tem muita coisa aqui que eu ainda vou responder. Não sei se o debate vai terminar agora, mas eu gostaria de responder. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus que nunca falhou, desceste em 24 de abril, mostrando o idioma desconhecido a um negro, revelando o mistério de Mateus 25:6. E hoje nós somos resultado